Palavras aleatórias. Salve aí, galerinha! Estamos começando mais um vídeo maravilhoso com as palavras do copo. Já peguei minha palavra aqui, vou ver o que vai sair. Mão de obra. Marta, qual é a parte mais difícil de lidar com a mão de obra? Bom, a mão de obra é um grande problema, porque você faz um serviço, aí a pessoa chega pra você e fala: pô, meu, quando é que custa a sua mão de obra? E você diz: olha, cara, depende muito de como tá o meu dia, tá ligado? Eu tenho que ir primeiro no astrólogo pra ele ler minha mão pra ver como é que vai ser meu dia. Fora a questão do sol também, que pode interferir na nossa mão de obra, já que a gente tá falando de obra. Eu vou te dizer que é muito difícil a gente chegar a essa conclusão. Por quê? Porque você tá com a mão totalmente... Digamos que você tá com azar. A astróloga falou: poxa, você tá com azar. Daí você chega pro... Mas voltando pro cara da mão de obra, você chega pra ele e diz assim: olha, me desculpa, mas a minha astróloga disse que o meu serviço vai custar R$180. Aí o cara fala assim: R$180? Mas a gente não tinha combinado por telefone que era 150? Daí o cara diz assim: não é por isso não. O problema é que é R$30 para consultar a astróloga. Se eu chegar aqui com R$180, é culpa dos R$30 da astróloga, que provavelmente a mão de obra dela deve custar mais cara, porque ela tem que consultar outra astróloga para ler a mão dela, e tudo está incluído na cota, porque mão de obra inclui toda a questão do sistema de gastos da pessoa, entende? Desde o problema intestinal dela, que ela caga demais, desde o problema que ela brigou com o namorado, ela tem que pagar psicóloga, aí o custo de vida dela sai mais caro, influenciando no seu trabalho que você precisa contratar. É muito difícil você tentar entender o porquê que as pessoas querem saber a sua mão de obra. Saber quanto custa a sua mão de obra, como perguntar: poxa, cara, qual é a cor da calcinha que você usa? Qual é a cor do sutiã que você usa? Qual é a cor do anel que você usa? Marta, qual é a parte mais difícil de você utilizar anel de ouro? A parte mais difícil de usar anel de ouro não é nem usar anel de ouro, é morar num local onde usar anel de ouro é muito difícil. Aí daí você chega lá pra pessoa: poxa, quanto é que custa a sua mão de obra? Olha, vai custar R$2.500, porque a chance de eu perder o meu dedo no cimento com o meu anel, porque é muito difícil, tá? Você perdeu o dedo, tudo bem, mas você perder o dedo com um anel de ouro vai custar muito mais caro. Fora que o transplante de dedo é muito difícil, porque você pode pensar: pô, eu perdi um dedo, eu posso muito bem fazer como Lula, deixar tudo bem, mas não, vamos pegar e vamos fazer um transplante. Tudo isso inclui o acidente, inclui também a questão do deslocamento. Tem gente que nem carro tem que ir de triciclo, tá ligado? O cara poderia trabalhar na praia alugando o triciclo dele, não, ele tá nas grandes cidades se locomovendo com triciclo. Fora que triciclo é muito difícil, porque triciclo tem aquela rodinha de plástico que a gente usa, tá ligado? Que aí tropeça numa pedra, numa calçada errada ali, porque o cara não conseguiu consertar a calçada tá toda quebrada, porque a mão de obra do pedreiro é tão cara que ele não consegue consertar a calçada tá tão esburacada que parece o Grand Canyon, tá ligado? Você olha e pensa: poxa, ainda bem que não choveu hoje, porque se eu tropeçasse aqui, velho, eu ia molhar minhas calças inteiras, o pessoal ia pensar que eu mijei. Mas quem é que mija pelos pés, Marta? Eu não sei. Mas eu sei que transpirar pelo pé é muito difícil, principalmente quando você é um pedicure, tá ligado? Você chega lá com o pé todo molhado, daí o seu cliente diz assim: poxa, meu, teu pé aí tá todo suado, que feio você andar com o pé suado, tá ligado? Você que trabalha com pedicure, a mesma coisa que dizer pra uma pessoa que utiliza óculos e que trabalha numa ótica lá, e você vê que o óculos dele tá embaçado, você vai dizer: não, meu, sua mão de obra custa muito menos do que qualquer mão de obra, porque seu óculos tá todo embaçado. Aí você fala pra pessoa: não, o problema é que eu transpiro e fica embaçado. É muito chato isso, sabe? Você pensa: poxa, a mão de obra de uma pessoa que usa óculos deve custar horrores, tá ligado? A mão de obra de uma pessoa que usa óculos deveria custar, tipo, o olho da cara. Olha, putz. Mão de obra. Mão de uma pessoa que faz obra. Aí você chega lá e fala: poxa, você podia ter um pé de obra, umas costas de obra, mas você tem a mão de obra. Aí você pergunta pro jogador de futebol: quanto é que custa o seu trabalho? Pô, eu vou ver meu pé de obra aqui, quanto é que custa? Porque olha só, tava andando na rua, tropecei numa rua esburacada, machuquei o pé, caí no chão, cheguei todo errado, tive que pagar fisioterapia. Agora que eu tenho que fazer o teste pra entrar nesse clube, o meu custo vai custar muito, muito mais. Pô, Marta, conte uma história de mão de obra. Era uma vez um jovem que ele queria ser jogador de futebol, mas o problema é que a mãe dele era astróloga e, tipo, ela não dava muita atenção pra ele, porque todo mundo vai na astróloga. Principalmente quando você é um pedreiro que tem que dar logo o resultado do seu trabalho pro cliente. É muito triste isso. Mas enfim, a parte mais difícil de você ser uma pessoa que
por exemplo, trabalha num museu é que você não cobra a mão de obra, você cobra a obra, né? Cobrar a obra como se você cobrasse, por exemplo, uma pessoa alimentar uma cobra, tá ligado? Porque se você pedir pra uma pessoa alimentar uma cobra, você tem que perguntar se ela usa anel. Porque se a cobra mordeu o anel dela e engoliu o anel, a chance dela querer se casar é muito maior, tá ligado? Aí você pensa, poxa, será que essa cobra é casada? Não sei, vou abrir o estômago dela pra ver se tem um anel de ouro. Provavelmente ela deve ser casada, né? Porque casamento de cobra é assim, você casa mordendo o anel. É muito difícil você pensar no que o mundo tá vivendo, tá ligado? Quando você não sabe o gasto de mão de obra. Aí você pensa, pô, trabalhei, fiz tricô, trabalhei na agricultura, me afoguei na lavoura de arroz e não perdi o meu anel. E ainda cobro a mão de obra a preço de banana. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu trabalho com bananas, eu sou técnico de futebol. A cada intervalo eu dou uma banana pro jogador de futebol. Por quê? Porque banana evita, como é que é o nome? Cãibra, né? É muito difícil você ser uma pessoa que usa anel e ter câimbra. Pergunta pro Senhor dos Anéis, você tem câimbra? Não tenho câimbra. Por quê? Porque eu uso anel de ouro. Se você utilizar anel de sucata, é muito pior, porque anel de sucata, você não valoriza a vida quando você usa anel de sucata. Porque aí você diz pra pessoa, pô, minha mão de obra é mais barata. Por quê? Porque eu não uso anel de ouro. Aí a chance de eu perder o anel no meio do cimento é muito menor. Não, é o mesmo número, tá ligado? Se você usa anel de ouro ou você usa anel de alumínio, tanto faz, porque você vai perder do mesmo jeito. A única coisa que vai acontecer é que você vai perder menos dinheiro.